Olá, eu sou a Gabriela e junto com a Isadora e a Thaís, vamos apresentar laudos fitopatológicos desenvolvidos na disciplina Fundamentos em Fitopatologia. Inicialmente, iremos apresentar a diagnose de doenças em frutos. Aqui eu irei apresentar um pouco o fungo coleotótrio. Observando os sinais do patógeno microscopicamente, podemos observar conídeos típicos de coleotótrio, que é o fungo causador da antracnose. Essa doença é caracterizada por lesões circulares e deprimidas, que podem causar grandes prejuízos tanto na pré como na pós-colheita. Aqui a gente utilizou um mamão, mas essa doença ela também pode atingir diversas culturas, como a goiaba, o pimentão, o caqui, a uva, o pêssego, o morango, a maçã, a banana e etc. As condições favoráveis para a antracnose são temperaturas elevadas, entre 25 e 30 graus, a umidade relativa alta, de 70% a 90%, e também ferimentos em órgãos suculentos. Já nas formas de controle, é necessário fazer a aplicação de fungicida para proteção em pré e na pós-colheita, destruir restos culturais infectados da safra anterior, e também é recomendado que se evite a presença de plantas hospedeiras do patógeno nas proximidades do pomar, para evitar a produção do inóculo primário. Agora vou falar sobre as doenças em sementes, pertencentes ao grupo 1. Um exemplo de doença que acomete as sementes é o fungo Rhizopus, que é um dos principais exemplos de uma podridão mole causada por um patógeno fúngico. Nessas fotos, nota-se que o patógeno está atacando uma semente de soja. A diagnose desse patógeno se dá através da observação, através de lupa e microscópio de luz, dos sinais ou estruturas do fungo que se formam na superfície da semente ou fruto, que são os esporangióforos, que são essas estruturas mais alongadas, como indicado na imagem, e os esporângios, que são essas estruturas mais arredondadas, que se localizam na extremidade do esporangióforo. E é no esporângio onde se localizam os esporos, chamados de aplanósporos nessa espécie. Além da soja, o Rhizopus pode atacar outras culturas, como sorgo, algodão, feijão, milho e morango. As condições favoráveis para o surgimento dessa doença são altas temperaturas, alta umidade relativa, a ocorrência de ferimentos e em órgãos suculentos também. Além disso, o fungo pode sobreviver nos órgãos vegetais afetados e em restos culturais. As formas de controle para esse patógeno são realizar a colheita das sementes com teor de umidade adequado, é de 15%, armazenar as sementes em local adequado, evitar ferimentos na colheita e pós-colheita, aplicação de produtos químicos para proteção em pré e pós-colheita, remoção de frutos ou sementes doentes e desinfestação de recipientes utilizados no manejo da cultura. Diagnose de mancha foliar. Vou falar sobre a doença Cercospora na cultura da soja. O agente causal é o Cercospora kikuchi. Na primeira imagem, podemos visualizar a campo, a doença da mancha foliar na cultura da soja, e a imagem ao lado, a estrutura do patógeno. Diagnose. É uma doença de final de ciclo que atinge todas as partes da planta, como folhas, vagens, hastes e semente. Nas folhas, a presença da doença se dá pela identificação de lesões marrom-avermelhadas, que provocam queima da folha e desfolha, comprometendo diretamente a fotossíntese e a produção de fotossimilares. Isso ocorre pela liberação da cercosporina, que é uma toxina liberada pelo fungo, que depende da luz. As condições favoráveis para a incidência dessas doenças se dá com alta umidade, assim tendo maior incidência em anos chuvosos, e temperaturas amenas na faixa dos 23 a 27 graus Celsius.
patógeno sobrevive em restos culturais, principalmente quando armazenado em temperatura baixa, inferior a 16 graus Celsius. Sua sobrevivência se prolonga por muito tempo. As formas de controle. Como o patógeno sobrevive em restos culturais e nas sementes, a rotação de cultura para evitar a sobrevivência em um novo ciclo e o tratamento das sementes antes do plantio com fungicidas de ação sistêmica e de contato são opções viáveis para o controle da doença. Já quando identificada no campo, com a cultura estabelecida, deve ser feita a aplicação de fungicidas dos grupos benzimidazóis, triazóis e estrobilurinas. Toda a lista desses fungicidas recomendados e registrados pelo Ministério da Agricultura está no banco de informações do site Agrofit. E, por último, faremos a diagnose de biotróficos. A gente escolheu a ferrugem. Essa é a ferrugem comum do milho, causada pelo fungo Pucínia. Analisando os sintomas nas folhas do milho, podemos observar a formação de pústulas, tanto alongadas como circulares, que são sintomas característicos da doença. Para a identificação correta do patógeno, foi preciso visualizar microscopicamente a uredia e oridionosporos do fungo, que são essas estruturas apresentadas na imagem ao lado. As condições favoráveis para o desenvolvimento dessa doença são temperaturas amenas, entre 16 e 23 graus, a alta umidade relativa do ar e altitudes superiores a 900 metros. O controle dessa doença também é feito através de medicamentos antifúngicos e também é recomendado o uso de cultivares resistentes. Muito obrigada à atenção de todos.